Algo gigantesco se move nas profundezas do Pacífico. Longe da luz, monstros colossais caçam, esmagam e dominam um dos oceanos mais perigosos do planeta. Eles são reais e não deixam sobreviventes. Você sobreviveria? Antes de mergulhar nesse documental brutal, se inscreva no canal, deixe seu like e comente qual criatura mais te assustou. O abismo está aberto e não há volta. Se eu te pedisse para imaginar um viajante incansável, capaz de cruzar oceanos inteiros sem esforço, talvez você não pensasse em uma ave. Mas o albatroz real do sul é exatamente isso. Sabe aquela sensação de liberdade absoluta? Pois é o que ele transmite quando abre suas asas gigantes, que podem ultrapassar 3 metros de envergadura. Imagine nós dois observando o mar aberto e, de repente, esse senhor dos ventos surge deslizando no ar, quase sem bater as asas, como se estivesse apenas conversando com o próprio oceano. Na vida selvagem, o albatroz real do sul passa a maior parte da vida voando sobre águas frias do hemisfério sul, aproveitando as correntes de ar para viajar milhares de quilômetros com mínimo esforço. Ele pode ficar semanas longe de terra firme, alimentando-se de lulas, peixes e até restos de presas deixadas por outros predadores. E o mais impressionante é que ele domina a chamada dinâmica de voo, uma técnica que permite ganhar velocidade usando apenas o vento. Algo tão eficiente que parece uma dança precisa entre a ave e o clima. Vê-lo em ação é como acompanhar um artista performando no palco mais vasto do mundo. Mas apesar de tanta liberdade, o coração desse gigante pertence a um lugar específico: as ilhas remotas onde se reproduz. Ali, ele forma pares que duram uma vida inteira. É bonito demais ver o ritual de acasalamento, cheio de movimentos sincronizados, como se os dois estivessem ensaiando uma coreografia para celebrar seu reencontro anual. O ninho é simples, mas o cuidado com o filhote é enorme. Ambos os pais se revezam para alimentá-lo e protegê-lo dos ventos intensos. No fim das contas, o albatroz real do sul é a prova de que até os maiores viajantes do planeta precisam de um porto seguro, e isso só torna sua história ainda mais fascinante. Se eu te dissesse que existe um monstro minúsculo que parece ter saído de um filme de ficção científica, você acreditaria? Pois o anfípode gigante antártico é exatamente essa surpresa escondida no gelo. Ele lembra uma versão ampliada daquelas pulgas d'água comuns. Mas aqui o frio transforma tudo. O corpo fica maior, as patas mais alongadas e o comportamento mais ousado. Quando ele surge nadando de lado, rápido e inquieto, parece que o oceano congelado decidiu revelar um truque evolutivo que ninguém esperava. Esses pequenos gigantes prosperam nas águas geladas porque o frio extremo aumenta a quantidade de oxigênio dissolvido, permitindo que eles cresçam mais do que anfípodes de regiões quentes. Movem-se em grupos aproveitando restos orgânicos, pequenos organismos e qualquer oportunidade de alimento que as correntes trazem. E o mais curioso é que, apesar de não serem predadores de destaque, são essenciais para reciclar nutrientes. Eles limpam o ambiente como verdadeiros varredores naturais, garantindo que energia continue circulando, mesmo nas profundezas mais silenciosas do Oceano Austral. O cotidiano do anfípode gigante antártico é uma combinação de estratégia e resistência. Vivendo entre blocos de gelo, nas fendas do fundo marinho e até em colunas de água ricas em detritos, eles se adaptam rapidamente às mudanças de temperatura e correntes. Sua carapaça segmentada protege bem contra o ambiente hostil, enquanto suas pernas trabalham como remos inquietos que nunca descansam. No fim, acompanhar esses seres no seu vai-e-vem frenético é perceber que, no reino gelado da Antártida, até os menores habitantes carregam histórias de sobrevivência que impressionam qualquer observador atento. Imagine um peixe que parece ter sido feito sob medida para o frio absoluto, como se o gelo fosse parte natural do seu corpo. Assim começa a história do bacalhau antártico, de Solsticius malsoni. Se estivéssemos conversando à beira de um mar congelado, talvez você nunca suspeitasse que, logo abaixo daquela superfície hostil,
Nada um dos peixes mais resistentes do planeta. Ele não chama a atenção pela aparência, mas pela capacidade impressionante de viver onde quase tudo congela. Na vida selvagem, o bacalhau antártico habita águas profundas e extremamente frias ao redor da Antártida. Seu corpo produz proteínas anticongelantes que impedem o sangue de se transformar em gelo, permitindo que ele nade com tranquilidade em temperaturas abaixo de zero. É um predador paciente que se alimenta de peixes menores, lulas e crustáceos, aproveitando cada oportunidade com movimentos lentos e precisos. Além disso, pode atingir grandes tamanhos e viver por décadas, tornando-se uma peça-chave na cadeia alimentar das águas austrais. O mais curioso é que esse peixe também desempenha um papel silencioso na ciência. Por sobreviver em condições tão extremas, ele ajuda pesquisadores a entenderem melhor como organismos se adaptam ao frio intenso. Ao mesmo tempo, enfrenta ameaças crescentes devido à pesca comercial, já que sua carne é valorizada internacionalmente. No fim das contas, o bacalhau antártico é um exemplo claro de como a vida encontra soluções engenhosas para prosperar nos ambientes mais hostis. Um habitante discreto, mas fundamental, do mundo congelado do sul. Sabe quando você vê algo tão rápido e silencioso que quase parece um segredo passando diante dos seus olhos? Assim é a baleia mink antártica. Imagine que estamos observando o mar congelado e de repente uma sombra elegante corta a superfície com tanta suavidade que mais parece um sussurro do oceano. Antes mesmo de você piscar, ela já mergulhou de novo, deixando apenas um rastro discreto de água brilhando ao sol. É como se essa baleia tivesse aperfeiçoado a arte de existir sem chamar atenção. E justamente por isso, impressiona ainda mais. Na vida selvagem, a baleia mink antártica é uma verdadeira atleta das águas frias. Ela é menor que outras baleias, mas compensa com agilidade e inteligência. Nada entre blocos de gelo, com uma graça quase coreografada, alimentando-se principalmente de krill e pequenos peixes. Quando mergulha para se alimentar, abre a boca como um enorme filtro vivo, capturando milhares de minúsculos organismos em um único movimento. E apesar do tamanho considerável, é extremamente rápida. Consegue escapar de predadores, como as orcas, usando mudanças bruscas de direção e mergulhos profundos que deixam qualquer perseguidor para trás. Mas existe algo ainda mais encantador no comportamento dessa baleia: sua relação com o ambiente antártico. Durante o verão, ela aproveita a fartura de alimento nas águas geladas, mas no inverno migra para regiões mais temperadas, seguindo rotas tão antigas quanto a própria espécie. É um ciclo que exige precisão, memória e adaptação, e ela cumpre tudo com maestria. Ver uma baleia mink antártica nadando ao lado de seu filhote é testemunhar uma calma poderosa, quase espiritual, que só um animal perfeitamente conectado ao oceano poderia transmitir. No fim, ela prova que nem toda grandeza precisa ser barulhenta. Às vezes, a força está justamente na leveza. Imagine flutuar por águas geladas e de repente se deparar com uma criatura que parece pura luz em movimento. Esse é o quitenóforo antártico, também conhecido como bolha luminosa do gelo. Seus corpos gelatinosos são quase translúcidos e, quando eles se movem, refletem pequenas cores que brilham como arco-íris sutis no fundo do oceano. É difícil não ficar hipnotizado observando essas criaturas flutuarem graciosamente, como se estivessem dançando no silêncio absoluto das águas antárticas. Na vida selvagem, o quitenóforo antártico é um predador delicado e eficiente. Alimenta-se de plâncton e pequenos crustáceos que ficam presos em seus tentáculos adesivos, funcionando como verdadeiras armadilhas transparentes. Ele nada com movimentos suaves, alternando contrações e ondulações do corpo para deslizar pelo oceano quase sem esforço. Apesar da aparência frágil, essa criatura desempenha um papel importante no equilíbrio do ecossistema marinho, controlando populações de organismos microscópicos e servindo como alimento para peixes e aves que se aventuram nas águas frias. O mais fascinante é como o quitenóforo antártico sobrevive em um ambiente tão extremo.
A água gelada e a escuridão permanente não impedem que ele se mova, se alimente e se reproduza com sucesso. Ele representa uma combinação perfeita de delicadeza e resistência, provando que até os seres mais translúcidos podem ter uma importância enorme na cadeia alimentar. Observar essa bolha luminosa é perceber que a vida nas profundezas da Antártida é repleta de beleza silenciosa e estratégias surpreendentes de sobrevivência. Imagine encontrar um animal tão gigantesco que, por um segundo, você acha que está vendo uma montanha respirando. Essa é a sensação ao encarar um elefante marinho do sul pela primeira vez. Parece até que o gelo se curva para dar passagem a esse colosso. Se estivéssemos juntos numa praia antártica, você ouviria primeiro o ronco grave dele ecoando pelo ar, quase como se a terra estivesse roncando. E quando ele ergue aquela tromba curta, marca registrada dos machos, dá para entender por que carrega esse nome imponente. Na vida selvagem, o elefante marinho do sul é uma força da natureza. Os machos podem ultrapassar 4 toneladas e ainda assim mergulham com uma destreza impressionante, alcançando profundidades superiores a 1.500 metros em busca de lulas e peixes. Eles passam meses no mar, viajando longas distâncias sem encostar em terra firme, como se fossem submarinos vivos. Mas é na época de reprodução que eles se transformam. Disputam território e fêmeas em batalhas tão intensas que a praia vira um palco de rugidos, poeira e força pura. Ali vence quem resistir mais, quem empurrar mais forte, quem provar ser o verdadeiro dono daquele pedaço de areia. Mas o lado mais surpreendente talvez esteja na maternidade tranquila e silenciosa das fêmeas. Elas chegam às praias para dar à luz e cuidar dos filhotes, com dedicação total durante semanas. O pequeno cresce rápido, alimentado por um leite extremamente gorduroso que o prepara para enfrentar o mar gelado. E quando finalmente chega a hora de partir, ele se lança na água como quem está descobrindo um novo mundo. O elefante marinho do sul, com toda a sua força bruta e sensibilidade escondida, lembra que até os gigantes têm histórias profundas e que a Antártida sempre guarda mais do que os olhos conseguem ver Sion. Já aconteceu de você olhar para algo e pensar, isso aqui parece ter vindo de outro planeta? Pois a estrela do mar Antártica, Labidiaster annulatus, é exatamente esse tipo de criatura. Quando surge esticando dezenas de braços finos, longos e inquietos, parece uma entidade viva expandindo tentáculos curiosos pelo fundo gelado. Não é uma estrela do mar comum. É quase uma aranha marinha gigante, movendo-se com uma elegância estranha enquanto explora tudo ao seu redor no frio absoluto do Oceano Antártico. O que mais chama a atenção é a forma como ela usa seus muitos braços para capturar alimento. Diferente de outras estrelas do mar mais lentas e passivas, essa espécie é ativa, quase ousada. Seus braços finos ficam sempre em movimento, como antenas procurando vida no escuro, prontos para agarrar pequenos peixes, crustáceos e até zooplâncton que passam desavisados. Quando encontra uma presa, rapidamente enreda e encaminha para o centro do corpo, onde o processo digestivo acontece de maneira meticulosa e eficiente. É impressionante observar como um animal tão silencioso pode ser tão eficaz na arte de sobreviver. E apesar de viver em um ambiente extremo, cheio de gelo e correntes frias, a estrela do mar Antártica se adapta com surpreendente facilidade. Ela prefere áreas profundas, mas não rejeita regiões mais rasas quando encontra alimento abundante. Sua capacidade de regenerar braços perdidos também garante vantagem contra predadores e acidentes no terreno rochoso. No fim, essa criatura excêntrica é um lembrete de como a vida prospera, mesmo onde tudo parece hostil. Em meio à vastidão branca e silenciosa, ela segue firme, peculiar e perfeitamente ajustada ao lugar que chama de lar. Se eu te convidasse agora para imaginar um animal que transforma o gelo mais duro da Antártida em um simples detalhe do dia a dia, provavelmente você não pensaria na foca de Weddell, né? Mas deixa eu te contar, ela é praticamente a mestre do gelo. É como se dissesse para o frio extremo:
Pode vir, eu dou conta de você. Encontrá-la deitada tranquilamente sobre a neve com aquele olhar sereno é quase como ver alguém descansando na praia, só que em um dos lugares mais gelados do planeta. Na vida selvagem, essa foca vive algo bem mais intenso do que essa aparência tranquila sugere. Ela é uma das melhores mergulhadoras entre os mamíferos marinhos, podendo alcançar profundidades superiores a 600 metros e segurar a respiração por mais de 1 hora. Quando mergulha, desaparece nas águas escuras como uma sombra elegante, caçando peixes, lulas e outros pequenos habitantes das profundezas. E o mais impressionante, ela mantém buracos no gelo para respirar, raspando e mordendo as bordas com os dentes, que se desgastam justamente por causa desse trabalho constante. Mas o que torna a foca de Weddell ainda mais especial é seu comportamento social e maternal. As fêmeas têm um cuidado excepcional com seus filhotes, ensinando-os a nadar e protegendo-os com grande dedicação durante as primeiras semanas, quando eles ainda são vulneráveis ao frio e aos predadores. E apesar do ambiente hostil, elas vocalizam debaixo d'água com sons que parecem saídos de um filme de ficção científica. Uma verdadeira conversa submarina. No fundo, essa foca mostra que, mesmo no gelo eterno, existe calma, estratégia e uma força silenciosa que mantém tudo em equilíbrio. Já imaginou um animal que parece viver sempre apressado, como se tivesse 1000 compromissos no gelo e nenhum tempo a perder? Assim é a foca caranguejeira. Se estivéssemos juntos observando uma colônia desses animais, você veria pequenos corpos ágeis deslizando pelo gelo, com uma pressa quase engraçada, como se corressem para um encontro importante no oceano. E quando uma delas ergue a cabeça, com aqueles olhos escuros e curiosos, dá a impressão de que está avaliando se você merece ou não dividir o mesmo pedaço de vento gelado. Na vida selvagem, a foca caranguejeira é muito mais do que o nome sugere. Ela não vive de caranguejos, mas de krill, e come tanto que parece uma máquina de filtrar oceanos. Consegue capturar milhares de minúsculos crustáceos em uma única bocada, usando dentes entrelaçados que funcionam como uma peneira perfeita. A cada mergulho, ela desaparece nas águas frias com uma elegância silenciosa, voltando minutos depois para respirar e, claro, repetir tudo de novo. Sua agilidade impressiona, principalmente quando precisa escapar de predadores como o leopardo marinho, que a persegue com ferocidade. Mas o lado mais encantador da foca caranguejeira aparece nas colônias gigantescas onde vive. Elas se reúnem em números tão absurdos que transformam praias inteiras em uma massa viva, barulhenta e organizada de um jeito que só a natureza entende. Durante a reprodução, as fêmeas cuidam dos filhotes com atenção, alimentando-os até que estejam fortes o bastante para encarar o mar. É curioso ver como esses animais, tão dependentes de um alimento tão pequeno, sustentam uma das maiores populações de mamíferos marinhos do planeta. No fim, a foca caranguejeira mostra que resistência, velocidade e delicadeza podem existir lado a lado, mesmo no coração congelado da Antártida. Se eu te dissesse que existe um animal na Antártida que combina a elegância de um felino com a ferocidade de um predador marinho, você acreditaria? Pois é exatamente isso que o leopardo marinho representa. Imagine que estamos à beira de um enorme bloco de gelo, olhando para uma água escura, e de repente surge essa criatura esguia, com a cabeça alongada e manchas pelo corpo que lembram um leopardo terrestre. Ele se move com tanta confiança que parece dominar completamente aquele mundo congelado, como se dissesse: aqui quem manda sou eu. Na vida selvagem, o leopardo marinho é um dos predadores mais temidos do continente gelado. Ele nada com agilidade impressionante, usando o corpo musculoso para cortar a água como uma flecha silenciosa. A dieta dele é variada: pinguins, peixes, lulas e até outras focas menores. O ataque aos pinguins é algo quase cinematográfico. Ele surge debaixo do gelo, rápido e preciso, como se tivesse planejado cada movimento. Apesar de sua força, o segredo do sucesso desse predador não é apenas violência, mas estratégia,
Ele observa, espera, calcula. Quando decide agir, dificilmente erra. Mas nem tudo na vida desse gigante é sobre caça. O leopardo marinho passa grande parte do tempo sozinho, patrulhando territórios que ele conhece tão bem quanto você conhece sua própria casa. E, curiosamente, apesar da fama de feroz, ele mostra uma certa curiosidade em relação a humanos e câmeras subaquáticas, chegando perto como quem quer conhecer o visitante. Essa mistura de poder, inteligência e mistério faz dele um dos animais mais fascinantes da Antártida. Um verdadeiro guardião das águas geladas, que inspira respeito em cada movimento. Existe um lugar no oceano onde a luz nunca chega e o silêncio pesa como uma presença física. É exatamente ali que mora a lula colossal, um gigante que parece ter sido criado para não ser visto. Imagine que estamos falando sobre monstros marinhos antigos, daqueles das lendas, e de repente você descobre que um deles é real. Só que vive escondido, longe de qualquer olhar humano. A lula colossal não anuncia sua chegada, não salta para a superfície. Ela simplesmente existe nas sombras, enorme e paciente, como se o abismo fosse o seu esconderijo particular. Na vida selvagem, essa lula habita as águas profundas e geladas do Oceano Austral, onde a pressão é extrema e o frio nunca dá trégua. Diferente da famosa lula gigante, ela é mais curta, porém muito mais pesada e robusta, considerada o maior invertebrado do planeta em massa. Seus tentáculos são equipados com ventosas cheias de ganchos giratórios, capazes de prender presas grandes com uma força assustadora. Ela se alimenta de peixes de águas profundas e se move de forma econômica, poupando energia em um ambiente onde cada movimento precisa valer a pena. O mistério em torno da lula colossal só aumenta quando percebemos o quanto ainda sabemos pouco sobre ela. A maioria dos registros vem de restos encontrados em estômagos de cachalotes ou de capturas acidentais em redes profundas. Seus olhos gigantes, os maiores já registrados no reino animal, permitem detectar até os menores movimentos na escuridão absoluta. No fim, a lula colossal representa tudo aquilo que ainda não dominamos sobre os oceanos. Grande, silenciosa e praticamente invisível, ela nos lembra que o planeta ainda guarda criaturas que desafiam nossa curiosidade e preferem continuar vivendo longe de qualquer testemunha. Se eu te pedisse para imaginar o verdadeiro topo da cadeia dos oceanos, talvez você pensasse em um tubarão gigante. Mas deixa eu te contar um segredo. Quem realmente manda ali embaixo é a orca. Sério, é como assistir a um grupo de estrategistas brilhantes trabalhando em equipe. Imagine que estamos em um barco, observando o mar calmo, e de repente a água se abre com aquele preto e branco inconfundível. A orca surge com uma presença tão imponente que parece até que ela sabe que está sendo admirada. Na vida selvagem, as orcas são mestres da cooperação. Elas caçam juntas com uma precisão que impressiona até pesquisadores experientes. Dependendo da região, podem derrubar focas, atacar tubarões e até coordenar manobras para criar ondas enormes e derrubar presas de blocos de gelo. Isso mesmo, como se estivessem jogando xadrez com o oceano. São rápidas, fortes e extremamente inteligentes, capazes de nadar grandes distâncias e mergulhar fundo quando necessário. Cada grupo tem um dialeto próprio, uma forma única de se comunicar, quase como se fossem culturas diferentes dentro da mesma espécie. E talvez a parte mais bonita seja o lado familiar das orcas. Elas vivem em grupos liderados por fêmeas mais velhas, que carregam décadas de conhecimento sobre migração, caça e sobrevivência. As mães cuidam dos filhotes com uma dedicação intensa, ensinando tudo desde cedo. A conexão entre elas é tão forte que indivíduos permanecem com a família por toda a vida. É fascinante perceber como um animal tão poderoso consegue equilibrar força, inteligência e afeto, tornando-se uma das criaturas mais impressionantes de todo o reino marinho. Uma verdadeira rainha dos mares, em todos os sentidos.
Se eu te contasse que existe uma ave que parece misturar a elegância de um planador com a postura intimidadora de um predador, você acreditaria? Pois é exatamente essa a impressão que o pétrel gigante do sul causa. Imagine que estamos caminhando perto da costa gelada e de repente uma sombra enorme passa sobre nós. Quando olhamos para cima, vemos esse gigante das asas largas, voando com uma confiança que deixa claro que ele domina aquele território selvagem. Ele não precisa de muito esforço para se manter no ar. Apenas abre as asas e deixa o vento fazer o resto, como quem conhece cada segredo do oceano. Na vida selvagem, o petrel gigante do sul tem um papel complexo e essencial. Ele é um oportunista nato, se alimenta de peixes, lulas, carcaças deixadas por outros animais e até participa de disputas ferozes por território nas praias. É um dos poucos pássaros marinhos capazes de correr sobre a água para ganhar impulso antes de levantar voo, uma cena que parece até truque de filme. Apesar do tamanho, é ágil e inteligente, percorrendo enormes distâncias para encontrar alimento. E quando encontra uma refeição, pode ser extremamente competitivo, defendendo sua parte com bicadas fortes e uma presença nada amigável para quem tenta se aproximar. Mas o lado mais surpreendente surge na época de reprodução. O petrel gigante do sul escolhe ilhas remotas para formar pares e ali constrói ninhos simples, geralmente no chão, protegendo o único ovo com grande atenção. Embora seja conhecido por seu comportamento agressivo ao se alimentar, com o parceiro e o filhote, ele mostra outra faceta: dedicação e vigilância constantes contra predadores e condições climáticas extremas. Ver um filhote sendo alimentado pelos pais é quase poético. Uma cena de cuidado em meio a um ambiente tão duro. No fim, esse pássaro gigante prova que a natureza não é feita só de força ou delicadeza, mas de um equilíbrio impressionante entre os dois. Sabe qual imagem vem à sua mente quando eu digo pinguim imperador? Talvez você pense naquele bichinho andando de forma desajeitada pelo gelo. Mas quando conhecemos o seu mundo de verdade, tudo muda. Imagine que estamos caminhando juntos por uma imensidão branca, silenciosa, e de repente vemos esse senhor do gelo erguido com uma postura tão firme que parece até estar nos observando de volta. O pinguim imperador vive em um dos lugares mais hostis do planeta e, ainda assim, transforma esse ambiente brutal em seu lar, mostrando uma resistência que impressiona qualquer pessoa. Na vida selvagem, esse pinguim enfrenta ventos que ultrapassam 200 km por hora e temperaturas que despencam muito abaixo de zero. Mesmo assim, continua firme, mergulhando nas águas congelantes com a precisão de um atleta. Ele consegue descer a mais de 500 metros de profundidade e permanecer mais de 20 minutos sem respirar enquanto caça peixes, krill e lulas. Observar um pinguim imperador nadando é como assistir a um espetáculo silencioso da natureza, onde cada movimento é calculado e totalmente adaptado ao ambiente extremo ao seu redor. Mas talvez a parte mais surpreendente seja sua vida familiar. Quando a fêmea põe o ovo, ela o entrega ao macho, que passa semanas equilibrando-o sobre as patas, envolto por uma camada de pele que o protege do frio implacável. Enquanto isso, ela percorre quilômetros até o mar para se alimentar. O macho permanece imóvel sob tempestades violentas, protegendo o ovo com uma dedicação quase humana. E quando o filhote finalmente nasce, os dois se revezam para alimentá-lo e mantê-lo aquecido. É uma história de resistência, parceria e esperança em meio ao gelo eterno, daquelas que sempre vale a pena contar. Sabe quando a gente imagina que o fundo do mar é silencioso e sem surpresas? Pois é justamente daí, desse vazio gelado, que aparece o polvo Dumbo Antártico, como se fosse um segredo revelado tarde demais. Ele surge com aquelas orelhas que parecem asas batendo devagar, e quando você percebe, está observando uma criatura tão estranha quanto elegante, perfeitamente moldada pelo frio extremo das profundezas. É como se o oceano tivesse decidido brincar de fantasia e criasse um animal discreto, mas inesquecível.
Vivendo a milhares de metros abaixo da superfície, onde a luz nunca chega, esse polvo aprendeu a fazer da calma a sua melhor arma. Seu corpo gelatinoso economiza energia enquanto ele flutua de forma quase meditativa, sem pressa e sem desperdício, aproveitando cada corrente suave. Ele não caça como um predador feroz, prefere apenas estender os tentáculos e recolher pequenos crustáceos e organismos que passam distraídos. É um sobrevivente silencioso, adaptado à pressão esmagadora e às condições que afastariam praticamente qualquer outro animal. O mais curioso é que, apesar de parecer frágil, o polvo dumbo antártico domina um mundo brutal. Seu ciclo de vida é lento, suas estratégias são sutis e sua resistência impressiona. Ele habita regiões onde o frio paralisa, onde o escuro reina absoluto e onde só existe espaço para organismos que aprenderam a transformar dificuldade em rotina. Observá-lo, mesmo em vídeos científicos, é como espiar um universo secreto, uma lembrança de que a vida encontra caminhos improváveis nos cantos mais inóspitos do planeta. Se eu te dissesse que existe uma ave na Antártida que parece pequena à primeira vista, mas carrega a atitude de um verdadeiro guerreiro, você acreditaria? Pois o skua antártico é exatamente assim. Imagine a gente parado perto de uma colônia de pinguins, observando aquele cenário branco e silencioso, e de repente vemos um skua se aproximando, com aquele olhar afiado, como quem está sempre analisando tudo ao redor. Ele não é o mais elegante nem o mais simpático, mas possui uma presença tão forte que parece dominar qualquer pedaço de gelo onde pousa. Na vida selvagem, o skua antártico é um dos sobreviventes mais versáteis do continente gelado. Ele se adapta ao que o ambiente oferece, seja caçando peixes e pequenas aves, seja aproveitando carcaças deixadas por predadores maiores. E sim, ele também é famoso por roubar ovos e filhotes de pinguins. Algo que pode parecer cruel, mas faz parte da sua estratégia para sobreviver em um lugar onde a comida é limitada. Seu voo é firme e rápido, e quando ele mergulha em direção ao chão ou à água para capturar algo, parece uma flecha escura cortando o vento frio. Nada nele é por acaso. Cada movimento é pensado para garantir energia no ambiente mais desafiador do planeta. Mas existe um lado do skua que muita gente desconhece. Durante a época de reprodução, ele se transforma em um guardião feroz do ninho. Forma casais estáveis e extremamente territoriais, capazes de atacar qualquer intruso, inclusive animais bem maiores, para proteger o parceiro e o filhote. O ninho é simples, feito no chão, mas o cuidado é intenso. Ver um par de skuas defendendo seu pequeno espaço no vasto gelo é quase inspirador. Mostra que até no ambiente mais frio e impiedoso existe calor, parceria e um instinto de família que fala mais alto que qualquer tempestade. Já imaginou encontrar uma ave tão branca que parece ter nascido da própria neve? É quase como se, em meio ao gelo infinito da Antártida, alguém tivesse deixado cair um pequeno pedaço de nuvem viva. Assim é a gaivota do Polo Sul, também conhecida como Snow Patrol. Se estivéssemos lado a lado num campo congelado e ela passasse voando, você provavelmente teria a sensação de que o vento ganhou forma. Pequena, delicada e ao mesmo tempo incrivelmente resistente, ela carrega uma elegância discreta que só quem domina o extremo absoluto consegue ter. Na vida selvagem, a Snow Patrol é um exemplo perfeito de adaptação. Ela voa longas distâncias sobre o oceano gelado, aproveitando correntes de ar como se fossem estradas invisíveis. Alimenta-se de peixes, crustáceos e restos deixados por predadores maiores, normalmente capturando sua comida diretamente na superfície da água. E apesar da aparência frágil, aguenta ventos violentos, temperaturas negativas e tempestades que deixariam muitos animais impossibilitados de continuar. Seu voo é firme, rápido e preciso, quase como se ela tivesse um acordo silencioso com o clima. Ele empurra, ela aproveita. Mas talvez o mais surpreendente na gaivota do Polo Sul seja a forma como ela escolhe lugares para viver e se reproduzir.
Seus ninhos são feitos em cavidades de rochas próximas a geleiras, sempre em locais extremamente isolados. Ali, o casal se reveza para proteger o único ovo, mantendo-o seguro contra o frio e os predadores. E quando o filhote nasce, os pais se dedicam intensamente, trazendo alimento e calor, até que ele esteja pronto para enfrentar o vento antártico por conta própria. No fundo, essa pequena ave branca mostra que, mesmo em um mundo tão duro, ainda há espaço para delicadeza, parceria e uma beleza que só quem vive no gelo consegue expressar. Antes mesmo de qualquer história humana ser escrita, algo já se movia lentamente sob águas escuras e geladas. É ali, nesse cenário quase intocado pelo tempo, que vive o tubarão da Groenlândia. Pense nele como uma presença antiga, quase invisível, deslizando sem pressa pelas profundezas, como se o oceano fosse seu arquivo pessoal de memórias. Se estivéssemos observando juntos aquele mar frio e silencioso, talvez nem percebêssemos sua aproximação. E isso faz parte do seu mistério. Na vida selvagem, esse tubarão habita regiões profundas do Atlântico Norte e do Ártico, onde a luz mal existe e o frio dita as regras. Seu metabolismo extremamente lento permite que ele economize energia ao máximo, nadando de forma suave e constante. Alimenta-se de peixes, lulas, focas e também de carcaças, aproveitando oportunidades que outros predadores ignorariam. É justamente essa vida sem pressa que explica sua incrível longevidade. Alguns indivíduos podem viver mais de 2 séculos, tornando-se verdadeiras testemunhas vivas da história dos oceanos. Curiosamente, muitos tubarões da Groenlândia convivem com parasitas presos aos olhos, o que reduz bastante sua visão. Ainda assim, isso não o impede de sobreviver com eficiência. Ele confia mais no olfato apurado e na sensibilidade às vibrações da água para se orientar e encontrar alimento. No fim das contas, esse animal desafia tudo o que costumamos imaginar sobre predadores. Ele não corre, não persegue, não precisa provar força. Ele simplesmente continua existindo, silencioso e resistente, lembrando que, às vezes, sobreviver por mais tempo é a forma mais poderosa de vencer. Antes mesmo de você perceber qualquer movimento, algo branco já está observando em silêncio absoluto. O urso polar não anuncia sua presença. Ele simplesmente faz parte da paisagem gelada, como se tivesse nascido do próprio gelo. Imagine estar em um mar congelado, achando que está sozinho, e descobrir que o maior predador terrestre do planeta se move ali com calma, inteligência e precisão. É assim que esse animal domina o Ártico, sem pressa, sem barulho, apenas com presença. Na vida selvagem, o urso polar é um caçador altamente especializado. Sua sobrevivência depende do gelo marinho, onde ele caça focas usando uma paciência quase impressionante. Pode passar horas parado, esperando que a presa apareça para respirar. E quando o momento chega, o ataque é rápido e certeiro. Seu corpo foi moldado para esse ambiente extremo, com uma espessa camada de gordura que o protege do frio, pelagem clara que garante camuflagem perfeita e patas largas que distribuem o peso sobre o gelo e facilitam longas travessias a nado. Apesar de toda essa força, o urso polar enfrenta um desafio silencioso e crescente. O derretimento do gelo reduz seu território de caça e obriga esses animais a percorrerem distâncias maiores em busca de alimento. Mesmo assim, ele continua seguindo seus instintos ancestrais, resistindo em um ambiente cada vez mais instável. No fim, o urso polar não é apenas um símbolo do poder da vida selvagem, mas também um alerta vivo de como mudanças no planeta afetam até os predadores mais bem adaptados. Ele reina sobre o gelo, mas depende dele para continuar existindo. E assim termina nossa viagem ao coração do Pacífico. Um oceano onde gigantes caçam em silêncio, a força decide quem vive e quem desaparece. E a natureza mostra que o verdadeiro terror não é ficção, é real. Se esse documental te fez arrepiar, deixe o like, se inscreva no canal e comente qual dessas criaturas você jamais gostaria de encontrar.
Até o próximo mergulho, se tiver coragem.